muitas vezes a vítima se vê forçada a mudar de lotação, não é nem de gerência, é de lotação. E o agressor está lá, como se nada tivesse acontecido. E as gestões naturalizam isso. Já tivemos também um caso aqui no nosso centro de uma pessoa que instalou uma câmera debaixo da mesa de uma secretária para poder filmar as partes íntimas dela. Esse foi até demitido. Mas ouvi muita gente também dizendo que isso era bobagem. Isso é brincadeira de garota, coisa de rapaz. É muito banalizado esse tipo de respeito. E muitas vezes também, isso eu já escutei em reunião, né? O colega chega, tem uma atitude mais grosseira, e aí ele está se impondo, ele está se colocando. Mas quando é uma mulher que tem uma atitude assim, e eu não estou nem defendendo a atitude grosseira, eu só estou mostrando a diferença do julgamento social. Quando é uma mulher que tem uma atitude assim, é porque está de TPM, é porque a mulher numa determinada posição se torna agressiva, então o julgamento é diferente. E a única forma que a gente tem de acabar com isso é mudando o pensamento, é reformulando a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de pensar. E quando isso não é espontâneo, naturalmente as pessoas vão aprendendo com o tempo. Mas quando isso não é espontâneo, a gente tem que buscar formas de trazer essa transformação para acontecer. Muita gente pensa que essas formas são um punitivismo, um mero punitivismo. Às vezes, de fato, a punição é necessária, sim, a gente sabe disso. Mas a principal mudança se faz na forma como a gente lida com os problemas. Se a gente naturaliza, se a gente banaliza, se a gente transforma tudo em mera reclamação, a gente precisa se colocar no lugar do outro. Eu já escutei muita mulher, muita colega nossa, falar que mulheres reclamam demais. Eu até me surpreendo uma mulher dizer isso. Mas não é porque a gente não passa por certos tipos de constrangimento que a gente vai negar que eles existem. Ou que a gente vai desvalorizar quem sofre esse constrangimento. Porque só quem sabe o peso de um assédio é o assediado. Não tem outra forma de saber. É só o assediado. E o que a pessoa que está passando por isso precisa é do nosso apoio. E existem várias formas de assédio, além do assédio sexual, além do assédio moral. Tem várias formas de assédio, tem várias formas de você minar uma pessoa, de você destruir os sonhos de uma pessoa. E mesmo na Petrobras, que é uma empresa que tem um discurso bacana, que busca selo pró-equidade do gênero, busca uma série de reconhecimentos, mesmo numa empresa assim, eu já vi muitas pessoas fantásticas com seus sonhos sendo destruídos aqui dentro. Algumas estão até aqui. E a gente não pode deixar, não pode. A forma da gente evitar que isso aconteça é a união, é a pressão, é o companheirismo, é a presença, às vezes um abraço, às vezes o fato de você simplesmente ouvir a pessoa. Isso muda tudo. Então hoje, no Dia da Mulher, em que teoricamente parece que a gente já superou uma série de coisas, porque as mulheres hoje ocupam postos de comando, porque hoje temos mais liberdade de vir, pelos trajes, tudo. Essa liberdade, muitas vezes, ela é um engodo, é uma liberdade falaciosa, porque ela não aconteceu no pensamento. A liberdade, ela só é plena quando as mentalidades se libertam. E nesse ponto nós ainda não chegamos, homens e mulheres, não chegamos. É muito importante o companheirismo dos homens nesse sentido, porque além de serem nossos companheiros de vida, são nossos amigos, são nossos irmãos, filhos, e a gente se precisa, todo mundo se precisa, ninguém nessa vida é autossuficiente. A gente nessa empresa, a gente tem pessoas de todo tipo, e a gente precisa sair dessa mediocridade de querer encaixar todo mundo numa mesmice. O mundo é plural, e é por isso que ele vale a pena. Nós temos que respeitar a diversidade, seja ela qual for, inclusive a de pensamento político, porque a empresa tem um corpo de GT, de RH, essas tecnologias aí, que diz que respeita a diversidade, mas não respeita nem a diversidade do pensamento político. E a prova disso, que é o assunto que pelo menos na minha vida não morre, foi a destituição da Patrícia e eu como consultores da empresa.
não tem nem a competência de suportar a diversidade do pensamento político, como aconteceu no governo de Hitler, como aconteceu no governo de Mussolini. E as primeiras providências que eles tomaram foi o quê? Baixar decretos que tirassem os judeus de determinados cargos. Hoje não são os judeus, são os dirigentes sindicais. A ignorância é mesmo. Aí depois se vai criando outros critérios também para selecionar pessoas. E é isso que a gente quer voltar a esses tempos de ignorância. Então esse questionamento tem que ficar na nossa cabeça. A luta é sempre, não é necessariamente a luta armada de ninguém que está promovendo isso. A luta que a gente tem que manter cotidianamente é a vigilância, é a atenção, é a solidariedade, é o companheirismo, é ter o direito de ter uma voz. Porque se até a nossa voz é calada, não sobra mais nada. Nada. O que fica é simplesmente uma sobrevida, não é vida. E sobrevida ninguém merece. Obrigada. O número de assassinatos de mulheres só nesse ano já chega quase o ano passado inteiro. Então, cresceu muito o feminicídio, assim como tem crescido muito o assassinato dos gays, dos indígenas, porque tem a ver com um presidente que, na verdade, legitima esse processo de violência. Então, a gente precisa realmente responder a isso. A questão da privatização é uma coisa que afeta especialmente as mulheres, né? Porque a gente sabe que quando tem privatização tem onda de demissão em massa e as primeiras a serem demitidas geralmente são as mulheres. Inclusive o presidente falou isso, que se ele tivesse uma empresa ele não iria contratar mulher porque mulheres engravidam, e aí ele não iria contratar mulher ou ia pagar menos para mulheres. Então ele entende os empresários. Foi isso uma das declarações absurdas que esse atual presidente deu. Então a gente precisa realmente estar alerta também em relação a esse processo de privatização. O assédio antigamente ele sequer era reconhecido, né? E hoje em dia só que acho que para efeitos práticos é importante a gente ter a diferença do que é você ter legislado, né? O que é você reconhecer que existe essa prática e o que é o combate efetivo a essa prática. Eu acho que nesse momento a gente precisa se voltar mais para esse combate específico. Por quê? A gente hoje em dia já tem uma legislação que prevê que o assédio é ilegal, tem até casos de repercussão criminal para os agentes e tudo isso. Só que a questão é a gente se conscientizar como isso acontece no dia a dia do nosso trabalho. Principalmente quando a gente vem ainda nessa questão legislativa, que a gente ao mesmo tempo que tem esse reconhecimento, a gente agora menos de um ano atrás com a reforma trabalhista, a gente teve a mudança, porque o assédio, o que ele gera depois quando você chega a judicializar a situação que aconteceu? Você gera uma indenização, que não é para você ressarcir monetariamente o dano que a pessoa sofreu, mas é mais uma punição, né, assim, para a empresa, para ela se conscientizar de que aquilo não deve ser feito, você dá uma pena, né, uma pena que é pecuniária. E aí o que acontece? Dentro desse caminho que a gente vinha tendo, agora a gente com a reforma tem o seguinte: o dano moral, que é o dano decorrente do assédio, ele agora está atrelado ao salário que a pessoa recebe. Então, isso, se a gente fizer um paralelo disso com a situação específica da mulher, isso demonstra o quanto a gente está num retrocesso e o quanto é preciso que as pessoas, não só as mulheres, se conscientizem para que a gente não tenha esse retrocesso e, pelo contrário, que a gente consiga evoluir. Por que eu estou dizendo isso? Porque apesar da gente também ter previsão de salários iguais para trabalhos iguais, a gente sabe que na prática, muitas vezes, as mulheres não recebem o mesmo salário do que os homens. Então, o que a gente está dizendo em última instância é que se você tem uma mulher, hoje em dia, se você tem uma mulher e um homem passando pelo mesmo processo de assédio moral, se isso chegar a ser judicializado, que já é um outro problema, né, chegar a esse nível, você conseguir judicializar, você conseguir que o judiciário se debruce sobre aquele caso, você vai ter, no final das contas, necessariamente, quando você está com salários diferentes, você vai ter um homem que passou pela mesma prática recebendo uma indenização maior pelo mesmo dano. Isso é uma coisa ilógica, é uma afronta. Principalmente se a gente pensar que o assédio, a gente não tem como dizer quais são as condutas que provocam, né, o que é o assédio em termos de conduta. Mas o que está por trás disso tudo? O assédio é toda a prática da empresa, né, dos trabalhadores, é toda a prática que vai ferir a dignidade do trabalhador, né? Então, se eu estou falando que eu vou indenizar alguém que foi ferido na sua dignidade, eu não posso colocar, nivelar por salário uma dignidade de um homem diferente da dignidade de uma mulher. Então, acho que é importante a gente ter essa conscientização e esses espaços aqui para a gente conversar sobre isso, poder esclarecer dúvidas,
lá no sindicato eu estou tendo a oportunidade de atender várias pessoas, tem sido muito enriquecedor, até para a gente mesmo da assessoria jurídica, porque a gente está lidando ali com várias formas de assédio. E infelizmente é um laboratório assim que nos enriquece, mas ao mesmo tempo entristece, porque a gente vê que a gente tem um assédio diretamente, um assédio sexual muitas vezes, a gente tem um assédio mais canalizado para uma determinada situação, para um determinado setor, a gente tem um assédio, como a Carla falou, de divergências políticas, ou simplesmente de entender que aquilo dali não é conveniente para a empresa, a gente tem um assédio e que às vezes é mais triste ainda, que você vê que tem um assédio estrutural, a gente não está falando só de um setor ou só de uma camada, a gente vê que aquilo é fomentado muitas vezes pelas empresas. Como é que a gente chega a essa conclusão? Um dia você atende uma pessoa que teve um problema com um gerente tal que se negou a fazer uma determinada prática. 2 dias depois você atende um com outro gerente num outro setor com uma outra prática. Você vai vendo as histórias, são todas muito semelhantes. As pessoas se sentem isoladas e achando que aquilo está acontecendo com elas e lamentavelmente não é só com elas. A gente ali vê o quanto isso acontece e elas muitas vezes levam para a ouvidoria, muitas vezes levam para o RH e as respostas são sempre um silêncio. Ou que estamos tratando e não chega a tratar de fato aquilo. Então assim, é triste você ver que é uma estrutura, mas ao mesmo tempo é também instigante. Que você vê que você tem onde atuar, você vê que você tem como conscientizar e você vê que você tem como mudar isso, porque as coisas estão evidenciadas assim. Então acho que é um momento da gente refletir sobre isso, é um momento da gente buscar esclarecer. Ou às vezes mesmo pelos trabalhadores, você ter um nível hierárquico assim e tal, que vai ferir a dignidade daquele trabalhador. Então, a partir do momento que você fere a dignidade daquele trabalhador, você está começando a lidar com um assédio moral. E aí vem uma série de medidas que a gente pode exemplificar. Eu prefiro não dar só exemplos assim, porque lá no sindicato a gente tem atendido bastante trabalhadores, infelizmente, que têm sofrido o assédio moral aqui na Petrobras e às vezes na Transpetro, empresas correlacionadas. E aí o que acontece? O que a gente fala sempre é assim, primeiro a gente tem que ter a consciência de que o assédio moral ele é feito às vezes ou por um gerente ou por alguém assim, mas ele é sempre, na maioria das vezes, ele é compartilhado por um grupo de pessoas. A gente começa a falar das pessoas que ficam isoladas dentro de um determinado setor, disso tudo. Então, assim, o primeiro é você ter a consciência de que você pode não ser a vítima direta daquele assédio moral, mas você nem ser o agente que está praticando o assédio moral, mas você não deixa de contribuir para o adoecimento daquele trabalhador a partir do momento que você se torna omisso em relação àquilo. A segunda coisa que a gente fala é que a gente percebe lá que muitas vezes as pessoas sequer têm consciência de que os trabalhadores mesmo não têm consciência de que eles estão sendo vítimas do assédio moral. Por quê? A gente atrela muito a ideia que veio lá nos primórdios da consideração do assédio moral, que era quando colocava a orelha de burro num vendedor, quando xingava, fazia uma exposição daquilo. O assédio moral ele nem sempre é assim. Então, por exemplo, só para exemplificar, se você deixar alguém sem atividade, se você deixar alguém sem função, ou se você der metas que a pessoa não vai cumprir, metas que não são razoáveis, isso também é um quadro de assédio moral, entendeu? Então, essa semana mesmo a gente recebeu uma pessoa no sindicato e ela começou a falar que o gerente, ela estava uma pessoa adoecida mesmo, já está até inclusive de licença, e ela não começou a falar e tal, e ela não via que ela estava sendo vítima do assédio. Eu falei para ela, olha, vê direitinho, eu comecei a conversar, a gente começou a conversar melhor com ela. Ela, não, mas verdade seja dita, ele nunca me expôs, ele nunca me chamou minha atenção na frente de todo mundo e não sei o quê. A gente está há 8 meses dando metas que ela não consegue bater nunca. E que toda a equipe reconhece que ela não vai cumprir aquilo. Então, quer dizer, você vê que a pessoa não tem a consciência de que ela está passando por aquele assédio moral. Então, assim, o que a gente queria deixar claro é que o assédio moral ele precisa ser tratado e tudo. O sindicato, a gente está fazendo um trabalho, buscando fazer um trabalho bem próximo disso, que a gente está dividindo em 3 práticas, mais ou menos. Primeiro, a gente está lá aberto para receber qualquer pessoa, seja a pessoa que estiver sendo vítima do assédio, seja às vezes alguém que está vendo que um trabalhador, que um colega de trabalho seu está sofrendo aquilo dali e pode levar para a gente essa conduta. A segunda coisa é o quê? O processo de assédio moral, ele não é quantificado, você não tem práticas, você não precisa ter uma série de práticas que justifiquem aquilo. Então, às vezes você tem uma única conduta que ela é diretamente uma prática de assédio moral. Mas, na regra, na grande maioria das vezes, são práticas reiteradas que o trabalhador vai sendo submetido, né? E esse é um processo normalmente longo, é um processo de adoecimento, é um processo que atinge o trabalhador dentro da empresa e fora da empresa.
Então o que a gente diz é, o processo é longo, é doloroso e você tem que tentar se posicionar dentro desse processo. Então o que acontece? Infelizmente, se você vai passar por isso, procura ajuda também do sindicato, porque a gente pode, às vezes, instruir aquela pessoa a colher provas, a fazer... Então, só para dar um exemplo, às vezes a gente fala, olha, vocês podem gravar a conversa. Não, mas gravar é prova ilícita, não é? Várias pessoas chegam lá no sindicato com essa dúvida. A gente fala, não, desde que você seja um interlocutor da conversa. Você não pode colocar no ambiente aquele gravador e tudo. Mas se você está fazendo essa interlocução, você pode fazer isso. E é uma medida que as pessoas, às vezes, utilizam que você consegue ter uma prova. Porque, no final das contas, infelizmente, o que acaba sobrando é uma medida judicial. É você entrar, às vezes, com um processo para poder tentar reverter aquilo. E aí você vai chegar numa indenização, que é você ter uma penalidade, né, daquele trabalho do empregador por ter feito aquilo. Então o que a gente fala é, você precisa, apesar da dor, apesar do sofrimento, instrumentalizar esse processo, para que você consiga lá na frente ter uma efetividade para aquilo que você vai vir a fazer. Eu queria falar sobre como eu demorei a perceber essa questão do Dia da Mulher, assim, porque na minha vida aqui, na vida profissional, eu não tinha sentido todo o preconceito, todos os problemas que podem existir, né, por um tratamento desigual. Então, um dia, acho que tem uns 2 dias da Mulheres atrás, conversando com as colegas, tinha uma colega que tinha vindo da refinaria também, então tinha uma experiência de trabalho num ambiente muito masculino para dividir com a gente. Até levei no sindicato, a gente ia rolar um debate naquele dia lá. E tinha muitas coisas positivas também para falar da refinaria. Por exemplo, ela falava que lá as pessoas eram muito unidas, os trabalhadores eram muito unidos. E isso é uma coisa muito positiva para os trabalhadores, né? Mas, por exemplo, tinha colegas no meu próprio setor que eu não sabia e que aí eu fui saber que tinham pedido transferência para o meu setor porque tinham sofrido assédio sexual em outros setores. Então, eu acho assim, super importante a gente ficar antenado, porque às vezes a gente não sente aquilo na pele, mas a colega do lado pode estar sentindo. Então, é por isso que a gente precisa desse dia, que a gente lute por uma igualdade onde ninguém precisa se sentir assim, né? Então, realmente, eu acho que isso é uma construção que não é uma coisa fácil, mas que a gente tem que lutar. Na verdade, a forma de organização do trabalho é toda estruturada para promover o assédio moral e os outros assédios como forma de intimidar os trabalhadores, garantir a obediência, né, e gerar o resultado que eles querem, né, de acordo com o tipo de organização empresarial que os caras querem, que é tudo a serviço da lucratividade, do desempenho, do acionista, etc. Então o assédio moral é parte dessa estrutura, né? Ou seja, muitas vezes parece que o assédio moral vem do lado, vem dos colegas, né? Mas mesmo o assédio moral que aparentemente é lateral, ele é da estrutura de conjunto contra aquela pessoa ali. Ele sempre é da empresa, mesmo que se expresse com o gerente individualmente. Se vocês verem no código de ética, entre aspas, que a Petrobras tem, existem punições para um subordinado que diz respeito ao seu gerente. Mas não existe sequer menção ao que acontece com o gerente que diz respeito ao seu subordinado. Prestem atenção nisso, leiam o código de ética da Petrobras. Foi formulado, né? Eu vi hoje na intranet, mas ainda não abri. Ele é todo feito dentro dessa lógica. E a luta contra o assédio moral é uma luta também coletiva. É uma luta difícil de travar, mas uma luta também coletiva e não só no campo jurídico. Então é importante a gente... Deixa, assim, que essa questão da coletividade, ainda quando o assédio moral ele vai se mostrar, se materializar de forma individual, ele não deixa de ser coletivo. Por quê? Porque o assédio moral ele acaba sendo uma medida adotada pela empresa, seja como algo coercitivo, para poder de repente punir alguém que não se adequou àquilo, seja porque simplesmente você precisa implementar uma política da empresa. Então, muitas vezes não é só... a gente precisa também desassociar um pouco essa ideia de que é só punição. Ela é punição, ela está com isso, mas às vezes é um projeto de implementação, às vezes de uma política, de uma estrutura, de práticas comerciais, de práticas de negócio, que você começa a atingir um conjunto de trabalhadores, às vezes pegando uma pessoa ou às vezes pegando uma coletividade diretamente, para você adequar e você conseguir implementar aquilo. E o assédio moral, por que ele não é só individual, ainda quando ele é individual? Porque, na verdade, você tem uma série de trabalhadores que vai assistir aquilo também. Então, você assiste aquilo, isso também é uma forma de intimidação, né? Assim, os trabalhadores pensam
em seus empregos, na remuneração, em tudo isso, e muitas vezes eles acabam sendo coniventes ou não, mas isso assim, seja individual, seja coletivo, o objetivo é sempre esse, ou é punir ou é adequar uma prática da empresa. Então por isso ele tem que ser proibido, tanto individualmente quanto coletivamente. Uma pergunta, é a questão do assédio sexual, como é que se caracteriza? Só uma piadinha na frente? Como é que Então, exatamente a razão da subjetividade que a gente tem é difícil de você definir. Então sempre quando me pergunta é o seguinte: o que é que ele vai passar a ser assédio a partir do momento em que ele ferir a sua dignidade? Ou seja, aquela impressão que você tem de você mesmo, sem querer usar termos jurídicos, mas você tem a subjetiva, a objetiva, que é aquilo que você pensa de você e aquilo que a coletividade pensa de você. Então, o que acontece? Quando que uma cantada, quando que um elogio, alguma coisa tem uma conotação que não é só um elogio ou não é só uma cantada, é um assédio. Quando ele fere a sua dignidade. Entendeu? Então, quando ele é feito no momento inapropriado, quando ele é feito pela sua condição de mulher ou a sua condição de homem também, né? Assim, quando ele passa do seu gênero e ele utiliza aquilo para te intimidar, para ferir a sua dignidade, para que tem sempre uma relação de inferioridade, de manter a pessoa numa relação de inferioridade para que ela aceite aquela prática, ou que no mínimo ela não se rebele contra aquilo, entendeu? Então a medida vai estar sempre a forma como é, o que é dito, o ambiente em que é dito, isso aquilo te feriu, entendeu? E aí ele passa a ser assédio. Pela vida das mulheres. Pela vida das mulheres. Justiça por Marielle. Justiça por Marielle. Democracia e direitos. Democracia e direitos. Somos contra Bolsonaro. Somos contra a reforma da Previdência. a reforma da Previdência. Hoje, Dia Internacional de Luta das Mulheres. Dia Internacional de Luta das Mulheres. Estamos de cabeça erguida. Estamos de cabeça erguida E de mão dadas. e de mãos dadas Com as mulheres de todo o mundo. com as mulheres de todo o mundo. Retornando morta Foi morta a cada 24 horas. a cada 24 horas. Nos primeiros 4 dias Nos primeiros 4 dias de 2019. de 2019. O Brasil O Brasil também é o campeão também é o campeão em mortes de travestis em mortes de travestis e transexuais do mundo. e transexuais do mundo. E o quarto, E o quarto, no armamento da população. sabemos que armas de fogo Que armas de fogo matam principalmente pessoas negras e pessoas LGBTs. E que não protegem mulheres da violência doméstica. Precisamente onde a violência mais acontece. Dos direitos humanos. Damares Alves. Que buscam reforçar estereótipos de gênero. Naturalizar papéis sexuais e impor uma visão conservadora. Com indignação, os diversos ataques, as liberdades democráticas. Aquelas em forma de censura e perseguição política. Vou te falar, com Bolsonaro você não vai se aposentar. Trabalhadora, vou te falar, com Bolsonaro você não vai se aposentar. Trabalhadora, vou te falar,
fiz agora, espero que vocês me perdoem, ainda não está decorada. É mais ou menos assim. 8 de março, um marco, corpo de mulheres carbonizados, onde corpos de mulheres negras eram escravizados, continente marcado de sangue negro. 8 de março, mulheres marcham, enquanto outras pedem trocados pelos cantos das calçadas.